E agora ainda vamos falar sobre saúde aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Sinusite é uma inflamação das mucosas, dos seios da face, que pode gerar dor de cabeça e desconforto. O problema atinge muita gente e é para falar sobre isso que nós convidamos o otorrinolaringologista Bruno de Castro, que aqui está. Doutor Bruno, obrigado pela presença, um bom dia. Eu que agradeço. Prazer sempre estar aqui e falar com alguma coisa sobre saúde. E é importante falar, por exemplo, que a sinusite hoje é muito mais comum, atinge muita gente. Então, explica pra gente um pouco mais sobre o que é essa inflamação no seio da face aí, o que é a sinusite e quais são as suas causas mais prováveis. A sinusite, para dar alguns dados iniciais em pesquisas já realizadas, a gente tem mais ou menos de 6 a 12% da população que tem essa patologia. Então, assim, é um custo muito alto para a sociedade, financeiro, no caso de manter essa patologia. Então, existe uma infinidade de causas para a sinusite. Primeiro, o que é sinusite? Realmente o que você falou, é uma inflamação dos seios paranasais. A nossa mucosa de dentro do nariz é como se fosse um carpete que reveste todo o nariz e ela se mantém para dentro dos seios paranasais, que são cavidades que têm uma comunicação com o nariz. Então, hoje em dia, nós especialistas não falamos mais sinusite, a gente fala em rinocinusite. Rinocinusite. Porque não existe, são poucos os casos que tem só sinusite que não tem uma rinite associada, tá? Então, as causas principais dessa rinocinusite principalmente tudo que possa obstruir o nariz. Ou seja, uma rinopatia, ou uma alergia, ou um quadro gripal, ou alguns outros processos inflamatórios que possam ocorrer na parte nasal, que afeta a parte paranasal. Para gerar esse processo inflamatório, por exemplo, exposição, nós moramos num país tropical, de fato abençoado por Deus, não é? E onde é muito quente, esse calor, aí a gente faz muito o uso do ar-condicionado, esse choque térmico, isso pode gerar algo que vai desencadear na rinocinusite? Sim, tudo que possa obstruir o nariz é o que você falou. E dessas principais causas hoje em dia, a variação térmica, tanto do quente para o frio, quanto do frio para o calor, ou seja, essas variações que o ar-condicionado proporciona, a variação climática súbita também, um dia quente e à noite esfria muito, todas essas variações, a poluição ambiental, tudo isso é irritativo para a mucosa do nariz, predispondo a vir patologias paranasais. Agora, doutor, sobre a questão sintomática aí da rinocinusite, o que isso pode indicar para o nosso telespectador entender e até procurar alguma ajuda? Bom, como eu já disse antes, o nariz, toda sinusite, os principais sintomas da sinusite ou da rinocinusite, elas estão vinculadas à obstrução nasal, elas estão vinculadas à hiposmia ou anosmia. O que é isso? É não sentir o cheiro, ou uma cacosmia, um mau cheiro que o próprio paciente sente, uma pressão na face. Não é dor, a dor de cabeça tem outras causas. Então, nem toda dor de cabeça, principalmente frontal, assim, não está pode não ser a sinusite. Justamente. Dor de cabeça, cefaleia ou dor de cabeça, ela tem outras causas que não sinusite. Então, nem toda dor de cabeça na testa, frontal, ela significa sinusite. Ela tem que ser associada a outros sintomas, ou seja, a obstrução nasal, a perda de olfato, por um tempo mais prolongado, ou seja, a pessoa às vezes está gripada e sente aquela congestão, ela já procura um profissional achando que está com sinusite. Não, às vezes é só uma gripe, um resfriado que isso vai passar. Realmente dá uma congestão, mas nem sempre ela é sinusite. Agora então sobre o aspecto aí já de diagnóstico. A pessoa então ela já se enquadra em algumas coisas. Ela deve procurar um otorrinolaringologista, qual vai ser o médico que ela pode procurar, ou um clínico geral num primeiro momento já, até por esses outros fatores anteriores aí, não é?
aí até de uma gripe, algo assim que vem antes de gerar essa obstrução, já está apto também a indicar ali, a sinalizar essa sinusite? Em termos de diagnóstico, às vezes o paciente fica ansioso, eu tenho que ir fazer um raio-x da face, eu tenho que fazer um tratamento adequado o mais rápido possível, o mais precoce possível, e nem sempre isso é viável, porque você não tem, às vezes, um especialista, um otorrinolaringologista. Então, muitas vezes, o clínico que está no pronto atendimento, ou um pneumologista, ou, às vezes, o pediatra, ele tem a condição de dar esse tratamento inicial. Havendo alguma complicação, pode ser encaminhado para um otorrinolaringologista que vai ter todas as condições, principalmente através de exames clínicos ou examinando diretamente o nariz, ou com visão direta ou com alguns aparelhos de filmagem nasal, outros até mesmo o próprio raio-x, que não é um exame assim, vamos dizer, extremamente fidedigno, que ele possa dar muito falso positivo ou muito falso negativo, ou seja, pacientes que estão com sinusite pode não aparecer no raio-x e pacientes que não têm sinusite pode ter alguma variação que possa simular uma sinusite. Agora, doutor Bruno, chega uma participação do WhatsApp aqui e eu quero registrar aqui para o senhor. Diz assim, quais os riscos de complicações da sinusite? O que ela pode desencadear? As complicações da sinusite aguda, vamos dizer assim, que é um quadro já não mais inflamatório, não é mais uma inflamação da mucosa, ou seja, você passou por um período viral, obstruiu o nariz, depois de 5, 6, 7 dias os sintomas ainda persistem e aí começa a ter uma secreção mais espessa, mais catarral no nariz, aí sim a gente já pensa numa sinusite bacteriana. Essa sinusite bacteriana ela tem um potencial de complicação. Hoje em dia, menos porque nós temos antibióticos que possam resolver esses problemas. Mas as complicações sinusais, principalmente em adolescentes, são, como tem uma proximidade muito grande com a órbita, pode gerar uma inflamação do olho ou da gordura que está ao redor dos olhos. E pode gerar até complicações intracranianas, também de acordo com a proximidade. Em termos de ouvido, essa secreção, como a gente tem uma ligação do nariz lá dentro do ouvido, toda a secreção que está dentro do nariz pode também ela invadir o ouvido e gerar otite. Então, todas essas são complicações possíveis de uma sinusite aguda. Agora, quanto ao tratamento, o senhor falou aí que temos antibióticos, mas a sinusite também a gente pode ter, tratar, curar e depois ter de novo. Como que é feito esse tratamento? É o mesmo antibiótico ou já muda o antibiótico? Essa exposição ao antibiótico ela pode ser prejudicial e em que nível isso se dá? É bom a gente deixar claro aqui que a sinusite não é uma simples patologia que toma o antibiótico e resolveu, né? Existem algumas formas, algumas subdivisões da sinusite. Ela tem a sinusite aguda, a sinusite crônica e a sinusite causada por um determinado fungo, tá? Nós estamos falando mais da sinusite aguda. Existe a sinusite aguda de repetição, ou seja, aquele paciente que tem hoje, trata-se bem, resolveu, daqui 60 dias ele volta a ter. Voltando ao assunto do antibiótico, esse paciente que tomou um determinado tipo de antibiótico, se dentro de 90 dias ou 3 meses ele voltar a ter um novo quadro sinusal, ele não deve tomar o mesmo antibiótico. Por quê? Porque pode gerar resistências bacterianas e assim não tratar, perpetuando o processo e gerando uma sinusite crônica. Ou seja, gera um processo inflamatório, não mais infeccioso, que aí fica uma exposição prolongada. Então, assim, o ideal é que vá ao seu otorrinolaringologista, que ele vai avaliar o quanto tempo você usou de antibiótico, qual antibiótico que você usou e qual período que você tem. E aí sim o profissional vai se adequar, vai te adequar no antibiótico mais adequado para ser usado. Aí, doutor Bruno, também aqui uma outra pergunta que nos chega aqui também, até dentro disso. Meu nome é Leila e tira uma dúvida, por favor. Toma antibiótico, mas não resolve. É dentro disso, né? Ela é de Peruíbe, então um abraço aí, Leila, para todo o pessoal de Peruíbe. Leila, é isso que eu falei. A sinusite nem sempre ela tomou o antibiótico, ela é curada naquele momento. Você tem que ter algum acompanhamento médico e fazer
alguns tratamentos nasais para evitar essa nova obstrução. Então, às vezes, você tem uma sinusite crônica que tem algumas agudizações. Às vezes, você tem a sinusite aguda de repetição. Isso é bom fazer uma diferenciação, que o tratamento é específico para cada um desses tipos de patologia. Então, nem sempre o antibiótico vai te curar. Porém, você tem que manter nesse intervalo algum tratamento nasal para evitar nova crise. Ou seja, solução fisiológica nasal, hidratação frequente, evitar a exposição ao que te prova que pode estar te causando algum tipo de alergia, poeira, mofo, carpete, ar-condicionado, e assim tem que ter realmente um controle muito específico. Para cada paciente é uma coisa diferente. Com isso, o senhor também responde uma pergunta da nossa telespectadora, que inclusive parece-me que é de São João del Rei, a terra da nossa querida Carol Malta Oficial. Doutor, o senhor falou aí sobre essa exposição a ácaros, carpetes e etc, etc. A sinusite também ela pode ser prevenida com esses cuidados diários aí? E exemplifique para a gente. Sim, sim. A sinusite, a principal causa de sinusite aguda, ela vem secundária a um processo viral, ou seja, uma gripe que veio, ou um resfriado. O outro processo que é muito comum, é muito prevalente no nosso atendimento, no nosso consultório, é aquele paciente que tem uma certa alergia a algum produto, que tem que ser investigado realmente qual... Permita-me um parêntese aqui. Isso vale para crianças, jovens e adultos também, doutor? Isso vale para qualquer faixa etária, tá? A criança, só dando um adendo da criança, para a formação dos seios paranasais, ela só adquire toda a formação completa aos 8 anos de idade. Então, antes dos 8 anos de idade, a obstrução nasal, a criança ela é mais exposta ao vírus, a escolinha e tal. Então, a criança tem de 8 a 10 resfriados por ano. Desses resfriados, ou seja, quase uma por mês. Então, desses resfriados, pode gerar algum quadro sinusal, alguma sinusite. Que o tratamento também é muito específico para a criança, diferente do adulto. Voltando à resposta, então, essa obstrução nasal pela alergia, você tem que tomar os cuidados adequados para evitar o que te causa alergia. Então, evitar poeira, mofo, fumaça de cigarro, pelo de animal, exposição a ambientes com muita poeira e procurar seu médico, seu profissional para tentar fazer um diagnóstico e a orientação adequada para o seu processo alérgico. Também, então, vai contar muito a questão da individualidade ali daquele paciente, sendo a criança, sendo adulto, o seu meio, para ver quais são as atitudes que ele pode tomar, né? Sim, sim. Então, um teste alérgico às vezes é fundamental, um tratamento de prova, tentar resolver e tratar clinicamente esse paciente para evitar nova crise, isso é sempre fundamental e muito específico. Para cada paciente é um tratamento diferenciado. Gente, que sensacional esse papo que eu bati aqui com o Dr. Bruno Castro, otorrinolaringologista, que vem nos falar aqui sobre essa doença que é comum aí, a sinusite e agora rinocinusite, como tem sido denominado. Falei certo, doutor? Sim, muito bem. Fica aqui os nossos agradecimentos ao senhor por ter cedido aí uma parte da agenda do senhor para nos abençoar aqui, abençoar esse público tão fiel que nos assiste aí o tempo todo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço e me mantenho à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.